e com tanta tradição. Mas as culturas e as tradições estão em evolução constante. Isto muda, tem vindo a mudar-se. E é exatamente utilizando essa expressão, muda, que o podemos transformar num acrónimo que quer dizer Movimento pela Utilização Digital Ativa Nacional. Temos o Alexandre Nilo Fonseca aqui connosco. Olá, Alexandre. bom dia. Bom dia, muito obrigado. Antes mesmo de começarmos a nossa conversa, propunha que víssemos estas imagens para servir de mote àquilo que depois preparámos para conversar com o Alexandre. O mundo digital está ao seu alcance para tornar o seu dia-a-dia mais fácil. Ganhe tempo, aprenda mais, ligue-se aos outros e aceda a mais informação. Para o ajudar a ser mais digital, nasceu o Muda, Movimento pela Utilização Digital Ativa. Para tornar Portugal num país mais avançado, inclusivo e participativo. Saiba mais em muda.pt. Muda, o seu dia mais digital. Alexandre, e o que é importante era que todos mudássemos e não fosse apenas exclusiva, esta mudança digital fosse exclusiva de uma geração ou de duas gerações, não é? Esse é um dos propósitos. Vamos lá ver, a internet faz parte do nosso dia-a-dia, na forma como trabalhamos, estudamos, divertimos, comunicamos com os outros, falamos com os nossos filhos, por exemplo, que estão a viver fora do país, etc. As nossas gerações. As nossas gerações. Mas a verdade é que, sendo certo que hoje mais de cerca de 7 milhões de portugueses já tiram partido de tudo o que o digital tem a oferecer, a verdade é que depois temos cerca de 2 milhões de portugueses que não utilizam, não sabem utilizar e não tira partido. E tendo em consideração que muitos dos serviços públicos, por exemplo, hoje estão online e, portanto, as pessoas, por exemplo, em vez de terem que ir para uma fila de loja de cidadão para tratar de um assunto, podiam fazê-lo através da internet, podem fazer a reserva de uma viagem, podem comunicar, por exemplo, com os seus familiares que estão longe. As compras de casa. Podem fazer as compras de casa. Eu digo isto muitas vezes, eu vejo pela geração, por exemplo, dos meus pais, em que, por exemplo, falam com os ex-colegas de trabalho através das redes sociais, mantêm uma relação muitas vezes com familiares que vivem fora do país. Portanto, o digital é de facto uma oportunidade de manter as pessoas, e a palavra certa aqui é de facto a inclusão e a participação. Mas para isso é preciso que as pessoas saibam, e o grande desafio que o Muda traz é ajudar aqueles que ainda não utilizam, que normalmente não utilizam, não é porque não quisessem, é porque não sabem fazê-lo. É ajudá-los, e por isso é que estamos a lançar um novo projeto. Como é que vocês chegam às pessoas? Vamos lançar um novo... Aliás, acabámos de lançar ontem, precisamente aqui no Porto, um projeto chamado Muda na Escola, em que estamos a convidar os séniores a irem às escolas secundárias perto de si, às terças-feiras, das 2h30 às 4h30, ter aulas com, neste caso, e isto é uma das particularidades do projeto, é que as aulas são dadas pelos jovens das escolas. Portanto, alunos do secundário vão agora dar aulas aos seus pais, aos seus avós, ou aos seus, enfim, às pessoas que vivem ali na sua região, e vão ajudá-lo, por exemplo, a ter a sua primeira conta de e-mail, saber enviar uma mensagem de correio eletrónico, fazer pesquisas na internet, fazer, por exemplo, outro tipo de coisas um bocadinho mais sofisticadas. E o que é que sucedeu ontem? Foi fantástico. Nós ontem tivemos a primeira aula na Escola Aurélio de Sousa, tivemos um conjunto de jovens voluntários a dar as aulas, eles usaram... Este processo também é muito interessante, porque ensina muitas vezes o jovem o quão difícil é ensinar, ser professor, e isso também é um desafio para interessante. Valorizar Há aqui três componentes muito importantes. É valorizar o papel de quem ensina, valorizar o papel do voluntariado. Portanto, para estes jovens estão a voluntariar, estão a tirar, no fundo, tempo que poderiam, se calhar, estar com os seus amigos a brincar, neste caso, a ensinar os mais velhos, mas é também, de facto, um processo de intergeracional muito importante, que é juntar os mais velhos e os mais novos numa sala de aula e que possam ambos partilhar conhecimento, porque, como dizia um dos jovens ontem, eu por acaso fiquei fascinado com a frase, ele ao ser entrevistado precisamente pela RTP, ele dizia que os meus pais e os meus avós deram-me tanto ao longo da minha vida que eu agora quero dar de volta. E é engraçado o miúdo de 16 e 17 anos dizer estas coisas. Sim, ter essa noção. Ter esta noção. Também ele tem que tem dar, alguma coisa para dar dar aos seus pais e aos seus avós. Eu recordo-me sempre de uma reportagem recente de Bragança, salvo erro, onde alguns séniores, já com muita idade e com total desconhecimento do meio digital, tiveram um contacto com familiares no estrangeiro e estavam a fazer festinhas ao monitor e a dar beijos ao monitor quando apareceu o familiar no monitor pela primeira vez. E eles não queriam acreditar que aquilo era uma imagem. Veja o que é eu só estar habituado a falar com as pessoas através do telefone e de repente a perceber-me que posso falar em tempo real, a toda a hora, a qualquer altura do dia, sem estar dependente seja do que for, e poder falar com os meus familiares que vivem fora. Isso é uma oportunidade fantástica. Eu poder, por exemplo, voltar ao contacto com os meus alunos, os meus colegas da escola. Por exemplo? Ou, por exemplo, com os meus colegas de trabalho. Ou fazer uma visita a qualquer lugar do mundo. Sim. Porque se antigamente tínhamos que esperar por um documentário, tínhamos que ter algum canal que nos mostrasse outro local do mundo, agora basta digitar
o nome de uma cidade, basta digitar o nome de um país. Claro. A própria RTP também está na internet, Claro. também é acessível em qualquer parte do mundo. Através da RTP Play, portanto, a internet tem essa particularidade de poder mudar. E repare, quando nós pensamos em coisas como a renovação da carta de condução, o tratar dos impostos, há tantas coisas hoje que estão online e que fazem com que eu não tenha que, por exemplo, ter que me deslocar a um espaço físico, nem estar a depender do meu horário, ou seja, eu posso tratar destes assuntos, no limite até pode ser no café lá da minha vila e tratar destes assuntos através da internet. E para contrariar a ideia do isolamento. É exatamente o contrário. Há muita gente que considera que a utilização dos meios digitais faz com que as pessoas se afastem umas das outras. Pode ser exatamente no sentido contrário. Pode reaproximar pessoas que já não se viam, pessoas que já não se contactavam. O que nós assistimos no caso dos mais velhos é que a internet é um ponto de contacto. É um promotor. E é um promotor, acima de tudo, de quebrar um efeito de exclusão. Porque muitas vezes estamos a falar, pessoas que vivem isoladas, já por si só já são mais velhas. Portanto, a possibilidade de poderem manter este contacto. Estávamos no outro dia a falar, por exemplo, dos serviços de saúde. O eu poder, por exemplo, falar com um médico ou enfermeira à distância, ter que me deslocar, por exemplo, é uma oportunidade extraordinária do ponto de vista de melhorar o dia-a-dia. Já lhe chamamos telemedicina. É Atualmente verdade. É uma prática comum. Alexandre, muito obrigado. Amanhã vamos ver essa reportagem, vamos aqui mostrá-la na Praça da Alegria. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Se bem que não há nada como um bom aperto de mão e um abraço, não é? Isso tudo tem que continuar. Nós continuamos a ser humanos. Eu até digo que nós temos é que ter agora mais tempo, ao tratarmos este assunto através da internet, para termos mais tempo para para nós. Mais tempo para nós. Ainda não vai muito tempo que a vimos aqui a atuar. Ela está de regresso ao nosso estúdio para nos apresentar o Travo de Sal. É assim que se chama o seu novo CD. Diolinda de Jesus.